gente, bom dia. Meu nome é Juliana e faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe. Você está escutando o videocast Escutando Sentimentos, que é uma produção do GESP. Estamos estudando o livro Mereça Ser Feliz, que é a autora espiritual Hermance Dufour e que é a psicografia do médium Vanderlei Soares de Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo muito interessante: camuflagens e projeções. Fiquem ligados que vai ser um bom programa. Para estar conosco hoje, eu convido as nossas amigas Fábia Andrade, seja bem-vinda, Fábia, e Dena Irã. Seja bem-vinda, Dena. Bom dia. Olá, querida. Bom dia. Tudo bom? Queridas. Alegria sempre estar aqui, né, com vocês, com Denairã, com Juliana, fazendo esse programa, né, fazendo esse podcast, que tem a intenção de levar conhecimento e um pouco essa abordagem espírita, né, à vida das pessoas. Pois é, estou muito feliz também. Estamos iniciando 2024 e é com grande alegria que a gente começa o ano dando as boas-vindas aos internautas, né, com um tema tão interessante, né, camuflagens e projeções, né? E, de repente, essas camuflagens a gente pode aí remeter até ao carnaval, né? Para que a gente possa fazer aí um paralelo com as máscaras. Verdade, Dena, verdade. Então, dando início ao nosso estudo, vamos começar, né? O que são camuflagens e projeções? Denairan, por favor. Vamos lá. Segundo a Hermance, né, que é conhecedora da psique humana, a gente apenas estuda e procura repassar essas informações e meditar sobre elas. Elas são, como a gente pode dizer, defesas psíquicas, né, para que a gente possa se defender de forma inconsciente das nossas incapacidades, por assim dizer, que a gente acha que não é capaz, das nossas fragilidades, que a gente não quer que o público maior veja, né? E chega a um ponto tão assim profundo dessas camuflagens que a gente termina negando a nós mesmos. Então, isso é uma coisa que ocorre de forma corriqueira, às vezes até de forma imperceptível, principalmente diante de uma sociedade materialista em que as aparências elas predominam, e aí as pessoas terminam entrando, como assim, a gente pode dizer, nessa vibe, né, que às vezes a pessoa perde de si mesma. Então, isso é um processo mesmo que ocorre, e que, se Fábia quiser complementar, eu acho também muito legal. E eu até remetendo, como eu falei, ao carnaval, são essas máscaras, né, que as pessoas começam a usar de tal forma que termina perdendo de si próprio e se confunde a si mesmo com as máscaras que usa. Só que em determinado momento ela não consegue se manter. Então, assim, em tese, né, de uma forma mais generalista, é isso. O que você me diz, Fábio? Eu totalmente de acordo, é isso mesmo. E só para que a gente possa traduzir de uma forma mais real, mais simples, né, para o público que está nos ouvindo, camuflar é você esconder. Você Sim. se esconde de si mesmo. Você camufla a sua vulnerabilidade emocional, psicológica, né? Você transmuta isso de uma forma que faz com que as outras pessoas não possam reconhecer que você tem aquela fragilidade. É a mesma coisa que se dá no mundo animal, né? A gente vê, às vezes, e aí tem animais que são mestres nisso, na camuflagem, né? Eles se transmutam todo o seu corpo, né, para se esconder, né? Tem alguns animais, tem o bicho-pau. O bicho-pau é um pernilongo, um louva-a-Deus, que ele tem a cor da madeira, e aí ele consegue, se camuflando, sobreviver. Então, é isso que as pessoas, né, normalmente fazem e não se dão conta, Denairan. Não é algo que é feito de forma premeditada. É um consciente.
inconsciente, é um instinto de defesa. Então, eu não quero entrar em contato, né, com essa minha deficiência emocional, psicológica, então eu vou me camuflar. Eu vou mostrar para os outros que eu não sou assim, que eu sou diferente. E aí usa a camuflagem como uma defesa, né? Uma defesa na própria vida. As faces do orgulho também está por trás disso, né? Quando a gente observa as pessoas com uma aparência arrogante, às vezes agindo de uma maneira assim autoritária, como a gente já estudou anteriormente, mostra exatamente essa camuflagem, querendo omitir, esconder a pessoa frágil, e antes dela ser atacada, por assim dizer, ela ataca, né? Ela se posiciona de tal forma para que não permita, ou pelo menos crie um receio de alguém se aproximar e tentar descobrir exatamente que a pessoa também tem os seus momentos de dificuldades, né? De fragilidade, né? Você me lembrou as facetas do orgulho, e Sim. é muito típico para esse exemplo que a gente está dando hoje, que é da camuflagem, que é a falsa modéstia. Né? Sim. Então, normalmente a pessoa é extremamente orgulhoso, vaidoso, né? Aí a pessoa, o outro chega, né? A falsa modéstia, ela se comporta assim, o outro chega, ele elogia, diz, como você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa totalmente sublimada nos seus sentimentos, uma pessoa, sabe, aí começa a derramar aquele rosário de qualidades, e aí você faz que nada, é isso, eu ainda não cheguei lá. Quer dizer, por dentro está assim, muito feliz, extremamente feliz com aquela eloquência toda do outro, aquele elogio, né? Que está dando vazão para a sua vaidade se expandir, e ele na falsa modéstia, tentando camuflar tudo isso. Né? Então, isso é muito, muito comum de acontecer, não só no meio espírita, mas em qualquer lugar, às vezes no nosso trabalho. Profissional, né? No ambiente profissional. Nas relações humanas, né? De uma maneira geral. Nas relações humanas como um todo, isso acontece, né? E aí você se camufla para não demonstrar, né? Para você não demonstrar que você está um verdadeiro pavão ali, todo feliz e satisfeito e vaidoso daquele reconhecimento. Exatamente. E para a gente continuar, né, a esmiuçar esse capítulo, Hermance fala como se originam, né, esses que ela chama de esconderijos psíquicos. Será que vocês podiam falar um pouquinho, Fábia? Como é que se origina, né, essa camuflagem, essa projeção, né, esses esconderijos? Conforme a leitura vai se desenrolando, né, ela coloca alguns comportamentos que facilitam essas camuflagens. A primeira é uma educação centrada no ego, no eu. Então, desde pequeno, o pai, a mãe, não tendo consciência disso, educa a criança dessa forma. Né? Ela é o ser principal, ela é a mais importante, ela é a princesinha, ele é o príncipezinho. Então, essa educação voltada para o ego tem que ter sua satisfação, suas vontades e seus desejos atendidos. É um dos motivos, né, que a irmã se elenca como formadora dessa personalidade que no futuro vai se camuflar. Exato. Ela também fala muito do medo, né? O formador dessa camuflagem é o medo, para não ter, assim, não ser atendido, né, exatamente nessa expectativa paterna, social, aí faz com que o medo ele tome uma proporção grande e a pessoa consiga fazer essa camuflagem, né? Negar. A gente, inclusive, vê isso, né, Fábio? Às vezes no trabalho, né? Às vezes um colaborador da menor escala, né, da hierarquia, tem uma grande ideia, comenta com o seu chefe, e aí, numa determinada reunião, o chefe conta a ideia como se fosse dele, né? Eu já vi casos dessa forma, de estagiário brilhante dar uma ideia e, numa determinada reunião, o chefe
vai lá e comenta da ideia que, na verdade, não foi dele, não cita o nome do colaborador. Né? Não dá os Então, devidos, né, méritos, né? méritos, Né? exato. Os créditos para aquela Os pessoa créditos. Os créditos, né? pensou O aquilo crédito, ali, que resolveu pronto. daquela forma. Então, eu tenho como base, a irmã também comenta, o medo de enfrentar a si mesmo, o medo de causar desconforto naquelas pessoas que criaram expectativa em relação a você. E ela ainda fala, como sempre tem que falar, porque a vida da gente é um contínuo, né? A gente, uma reencarnação anterior, que sempre foi consolidada nisso, nesse tipo de comportamento, e ao reencarnar a gente ainda traz isso, que é reforçada novamente pela educação, e aí vem o medo cada vez maior e as pessoas começam a fingir, né? A camuflar-se. E por último, Dena e Juliana, ela coloca também o desconhecimento de si mesmo. Você, por se desconhecer, por desconhecer suas qualidades, né, suas Sim, potencialidades, você, por medo de se expor, e aí o que é que acontece? Você se camufla. É melhor eu estar aqui nesse local seguro para mim, né, nesse meu esconderijo mental, nesse meu conforto, nesse lugar interessante para mim, onde ninguém vai poder me questionar, me coloco dessa forma, me escondo e me camuflo. Né? Acabo colocando e demonstrando para os outros aquilo que eu verdadeiramente não sou, não conquistei ainda. Porque, na verdade, somos seres em conquista, né? Em processo de conquista, em aprendizagem. uma coisa você me lembrou agora, uma história que me contaram. Uma pessoa conhecida minha, ela, antes da pandemia, que tudo tem antes e depois da pandemia, né? Sem Pronto. dúvida. Então, antes da pandemia, o uso, a frequência, né, do uso de redes sociais era grande, mas não tão intensa como passou a ser no Sim. período de pandemia, né, que as pessoas não podiam sair. Então é uma pessoa doce essa pessoa, uma pessoa evangelizada, pessoa assim muito cordata. Então, as pessoas a procuravam antes da pandemia, mas de uma forma ocasional. E ela sempre com aquela mansidão a dar conselho, a escutar, o que chama da escutativa, né? Sim. Depois que tudo ficou fechado, todo mundo só era pelo WhatsApp, né? Então, assim, ela ficou com uma demanda enorme. E ela Sobrecarregada. sobrecarregada. E ela, por não querer quebrar a imagem, né, que se tinha dela, de sempre estar disponível, de sempre estar atenta aos sentimentos dos outros, tal. Então ela ficou de tal forma assoberbada que ela disse: gente, eu vou sair das redes sociais. Eu vou selecionar, vou sair de grupos de WhatsApp, porque era exatamente nos grupos, principalmente os grupos da igreja dela. Então, Uhum. não é que eu esteja dizendo que ela não seja uma pessoa assim, mas a imagem que se criou em torno dela era de uma proporção maior do que ela é efetivamente. Né? Ela não é, Uhum. ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que gosta de ajudar, de esclarecer, de confortar, mas não na dimensão e num patamar que a colocaram. E ela, quando se viu frente a frente com essa demanda grande, ela teve que usar de um artifício desse para impor limite, porque não tinha coragem, né, por De conta fazer exatamente isso. da situação que se criou em torno dela, dessa camuflagem, né? E ela não se sentia confortável em dizer, gente, eu não posso estar full time, né? Eu tenho uma vida Sim. para cuidar, né? Então, ela negar esse acolhimento às pessoas, ela ficava com medo de Uhum. frustrar, e aí ela realmente usou desse artifício de sair dos grupos. E sumiu realmente. A gente se quer conversar com ela no privado, e assim mesmo ela olha uma vez ou outra, porque ela estava adoecendo, entendeu? Estava adoecendo. Fez uma imagem, né? Construiu uma imagem
Ele não queria destruir isso, preferiu Isso. camuflar, Exatamente. né, e manter e estar longe das redes sociais. Não com certeza não resolveu o problema que ela tem, porque com certeza ela continua sendo demandada para isso. Com certeza. Né? As pessoas mais próximas estão demandando. Então, camuflar, ela traz alguns reflexos na vida da pessoa. E a primeira dela é a perda da sua autenticidade. Eu acho que a nossa amiga aí, ela identificou que não era aquilo que ela estava passando, aquela imagem que estava passando, né? E aí ela voltou para si, né? Disse, não quero destruir minha imagem, vamos ver aqui até onde eu consigo dar conta, né? Então, essa perda da sua autenticidade, o que seria ser autêntico? É você realmente saber quem você é, até onde Sim. o seu limite chega. Onde Né? você Isso é consegue ir, né? isso é Impor limites. isso, importantíssimo para que você se planifique. A planificação é o conhecimento do ser como um todo, né? E entendendo quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, e buscando, né, se aprimorar espiritualmente, porque somos filhos de Deus, a gente quer ser a semelhança de Deus. Nós somos espíritos preparados para isso, mas a gente precisa conquistar. Então, essa camuflagem, ela tem alguns reflexos na nossa vida, que é a perda da nossa autenticidade, que a gente precisa ir em busca disso, da nossa autenticidade, para que a gente possa se planificar como espíritos que somos. Exato. Uma Exato. coisa também que eu vejo é que a pessoa fica numa dualidade de querer atender a si mesmo, entre o querer e o poder, né? Sim. Então, essa dualidade cria, às vezes, um sentimento de uma grande falsidade, às vezes. Né? Você se sente meio que falsier, porque intimamente Sim. você queria fazer uma coisa e, por E medo, não está fazendo consegue. outra, e para não perder exatamente essa imagem criada, que era aquilo que você queria efetivamente que fosse, mas que ainda não dá conta. É. Né? E não tem, e perde a autenticidade que a Fábia falou, e o limite. Né? E o limite. Exatamente. E aí a gente dando conta. Viver, né, Juliana? Não consegue viver o que realmente é. Você Exato. sempre improvisando e mostrando aquilo que você não é. Não consegue assumir o que verdadeiramente é, nos seus limites e nas suas E potencialidades. para agradar o outro, né? Para satisfazer o outro, a necessidade do outro. E até as suas próprias, né? Porque aí vem também uma necessidade de ser amado e acha que tem que agir daquela forma para ser amado, né? Para ser aceito. É o Então, que a gente falou no início, né? Aliás, a Fábia falou, da educação, né? Olhe, se você agir assim, vai ganhar um presentinho. Olhe, dê um abraço no titio. A questão de você agradecer é uma questão de educação, mas você ser comprado é diferente, né? E às vezes acontece isso pequenininho. Olha, se der um beijinho no titio ou na titia, ela vai lhe dar o presente que ela trouxe aqui. Às vezes a criança nem gosta daquela pessoa, né? E aí se força a fazer isso. Enfim, tem muita questão realmente da educação na infância que pesa bastante. Exato, exatamente. E aí a irmã se vai desenvolvendo o texto, né? E ela faz um questionamento que eu achei muito importante, que ela diz assim: há pessoas que camuflam seus desejos sexuais e afetivos, né? Que quer uma coisa, mas não transparece isso, não fala sobre isso, em relação ao outro, né? E, ele usa de diversas justificativas para esconder isso, para camuflar isso. Né? E aí ela traz isso para a vivência, né, no centro espírita, né, já que é um livro espírita que é trazido para a gente, para esse debate dentro da casa espírita. E ela diz que acontece muito isso, né?
que as pessoas escondem isso, esses desejos afetivos, e justificam como sendo vivências reencarnatórias que você está remanescendo, que está vindo à tona. E aí, como é isso, meninas? Fábia? Já vi muito isso acontecer. O ambiente de trabalho é perfeito para esse tipo de desculpas, né? O que a irmã se traz é algo que é muito comum nas relações, que é a pessoa, para camuflar aquele desejo, na verdade, né, que tem no outro, que despertou pelo outro, diz: eu acho que eu conheço, minha ligação com você é de outras vidas. Ou então, eu acho que nós já fomos assim muito próximos. Ou eu acho que numa outra vida a gente já foi um casal, sabe? E tem muita gente que usa desse artifício como uma camuflagem, ou para se aproveitar do outro, ou para iniciar uma relação, e muitas das vezes até acho que acredita piamente nisso, viu, Juliana? A justificativa que ela tem para camuflar, né, a justificativa do camuflamento, né, se isso existe, é dizer que muitas das vezes é impedido, né, porque deve estar numa outra relação conjugal, e para justificar aquele impulso sexual que teve pelo outro, vai justificar dizendo que, isso é o que a irmã se chama a atenção, dizendo que é algo de outras vidas. Né? Para quem tem esse conhecimento espiritualizante, isso é uma saída, né? Quem acredita é uma saída e quer justificar a relação, o desejo, a vontade que tem de estar com o outro dessa forma. Então, isso é o que ela chama de uma camuflagem do seu instinto, da sua vontade, desse ímpeto, né, sexual, afetivo que tem pelo outro. Quando se trata de uma forma ingênua, né, apenas de uma aproximação, e a pessoa sem saber exatamente o que dizer para o outro, desde que não seja comprometida, a gente até entende, né? Mas o medo e o receio e o cuidado é quando se usa isso de uma forma maliciosa, né? Infelizmente, esses fatos não ocorrem no meio espírita, mas em diversos meios religiosos, né, em que se cria essa pseudo-afinidade para uma aproximação delituosa, né? Então, as pessoas precisam assumir quem verdadeiramente é, os seus próprios sentimentos, independente de uma relação afetiva ocorrida no passado. Se efetivamente isso aconteceu, o tempo é quem vai dizer pela consolidação dessa relação, ou até mesmo pela repulsa, porque às vezes você pode ter tido aproximação com essa pessoa, mas foi uma aproximação que resultou em um dano e que as pessoas se repulsaram, né? E, de repente, hoje pode até estar numa convivência fraternal, por assim dizer, em um ambiente profissional também, para que possa reajustar tudo isso. Mas você não pode e não deve usar desse artifício, dessa possibilidade, né, para criar um link, né, um laço com essa pessoa para se locupletar dela, né? Para se beneficiar de alguma coisa. Então, assim, é algo que realmente, dentro do meio espírita, já que é dele que estamos fazendo parte, as pessoas tenham esse compromisso consigo mesmo. É o que a gente chama de responsabilidade afetiva, né? Exatamente. E dentro disso, né, Dena, dessa questão da responsabilidade afetiva... Ela chama atenção. Diz, continua. Continua, Fábia, pode falar. Só complementando muito a fala de Dena, que eu concordo plenamente, essa responsabilidade afetiva é uma responsabilidade que a gente tem também conosco, de assumir responsavelmente o que verdadeiramente sentimos, né? E a gente saber dar nome ao que a gente sente. Poxa, eu tenho uma admiração por fulano, ou eu tenho desejo por fulano. Qual o problema de ter desejo pela outra pessoa? Nenhum. Agora você vai ter que saber o que é que você vai fazer com isso. Se você é uma pessoa comprometida, você vai ter que rever suas bases
sua família, sua relação, como é que está, entendeu? Mas, assim, à medida que a gente aprende a dar nomes ao que a gente sente, a gente passa a se conhecer. E isso facilita para a gente resolver as problemáticas nas quais a gente está envolvido. Né? Eu sinto desejo, eu sinto admiração, eu sinto amor, né? O que é que eu sinto pelo outro? E a gente precisa estar muito preparado para identificar isso na gente e saber dar conta, ou colocando do lado, se não for a oportunidade correta, ou enfrentar, o que você precisa realmente fazer é enfrentar isso, não camuflar, enfrentar, e depois para você poder decidir apropriadamente, contanto que não fira nem a você, nem fira o outro. Exatamente. E eu ainda só um adendozinho que eu vou fazer, de uma forma bem corriqueira. O que acontece muitas vezes quando a gente está iniciando um relacionamento, seja de amizade mesmo, de fraterna, seja num relacionamento amoroso? As pessoas se camuflam, as pessoas ficam só bonitas, as pessoas ficam só cheirosas, as pessoas são extremamente gentis. De repente, como passam, aí fisgou, por assim dizer, né? Aí vão morar juntos, no caso de um relacionamento amoroso, vão morar juntos. Esquece, porque você não consegue manter-se o tempo todo dentro dessa máscara. E aí é quando a gente vê uma série de problemas de relacionamento, principalmente quando se inicia um relacionamento amoroso jovem, né? Aí terminam se separando porque começou a mostrar quem é, aí vem as brigas, as confusões. Aí separa. Mais na frente, quando a pessoa realmente adquiriu maturidade e entende dessa questão da responsabilidade e começa a se relacionar com outro, aí já vai logo abrindo o jogo. Olha, eu sou assim, eu gosto disso, não gosto daquilo. E aí há possibilidade, né? Há uma probabilidade do relacionamento ser verdadeiro e seguir em frente, porque caíram as máscaras, né? Então, assim, desde cedo a gente sempre é educado a fingir para ser aceito. Olhe, se você continuar braba desse jeito, você nunca na sua vida vai encontrar alguém, porque ninguém vai querer casar com você, né? A pessoa não é nem braba, é uma pessoa que tem personalidade, é uma pessoa que sabe o que quer, é sim, sim, não, não, né? Aí aí tá certo, mamãe e papai, eu vou ser uma boa mocinha, né? Ou então, menino, tá bom, papai e mamãe, eu vou ser um rapaz corajoso, dono de mim. Quando vê, a pessoa não é isso, aí pronto, aí tá o desmantelo na vida. É verdade, é verdade. E pra gente, minha gente, o tempo tá passando super rápido. A gente tem muita coisa para conversar sobre esse capítulo. Mas aí o povo vai ler. É verdade, é verdade. Aí, pessoal, vocês vão ler. Isso aqui é uma degustação. É verdade. Então, já que tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse capítulo, que tal a gente dar seguimento, né, nele na próxima semana? A gente continuar daqui de onde a gente está nesse momento, né, para a gente ter mais coisa para, porque a gente tem mais coisas para falar, mais coisas para abordar. Eu acho que vai ser bem interessante isso. O que é que vocês acham? Aí, hein? Vai ficar um gostinho para o finalzinho do capítulo, que é bem interessante também. Eu concordo plenamente. Vamos embora. E dá tempo do pessoal ler também, né? Isso. É o capítulo 17. Conteúdo, né? O capítulo 17. O meu livro ele é bem antigo, eu acho que é uma das primeiras edições, que é esse aqui, que ainda é a capa verdinha com a árvore, mas tem tem esse de Dena, eu acho que esse de Dena ainda é mais antigo do que o meu. É mais antigo. É a primeira versão. Essa é a primeira versão. É a versão que eu tenho também. E está todo marcadinho, meu. Pronto, e ainda tem uma versão que a capa dele é laranja, né? Então, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Então, quem quiser, pega seu livro. Baixar, viu? Pronto. E até pode encontrar, né, Fábio, em um sebo, às vezes tem lá na livraria escondidinho, então procurar. E a gente vai dar continuidade ao estudo, né, desse capítulo de camuflagens e projeções no nosso próximo programa, tá certo? Com Fábia e Dena novamente.
Eu agradeço muito todos vocês aqui. Peço que deem um like, né, aqui para que o nosso programa vá para o maior número de pessoas. Convido vocês a irem ao GESP, né? Nós estamos de recesso, mas voltamos dia 21, e aí vamos ter as palestras a partir das 5 horas da tarde. Então, estejam todos convidados aí ao GESP, na Rua dos Alecrins, número 8. E próximo sábado, damos continuidade ao estudo do capítulo 17 sobre camuflagens e projeções. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente. A gente vai passar uma semana aí só esperando para poder continuar. E se quiserem, mandem perguntas, tá bom? Joia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.